O texto que eu quero nessa noite compartilhar com vocês hoje é um texto bastante conhecido. Eu quero falar nessa noite sobre o pecado da idolatria. E para isso eu quero tomar por base o texto de Êxodo 32, que narra o episódio do bezerro de ouro. E eu tenho certeza de que para a maioria de vocês, só de mencionar bezerro de ouro, a história inteira já veio à mente. É uma história bastante conhecida. E eu faço isso porque recentemente no PG, no discipulado que nós estamos conduzindo ali, nós passamos algumas semanas debruçados, estudando. O pessoal do PG está tudo rindo ali para mim. Debruçados sobre essa história, e nós aprendemos, crescemos muito juntos, baseado nesse texto. E com essa oportunidade eu quis então compartilhar com vocês aquilo que Deus também tem nos ensinado. Êxodo capítulo 32. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia comigo e nós vamos fazer uma leitura inteira do texto, do versículo 1 ao versículo 14. Êxodo 32, de 1 a 14. Podemos ler? O texto diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, porque é pela tua graça que nós estamos aqui. É pela tua obra em nossas vidas que cada um de nós foi chamado do mundo, para estarmos aqui na tua presença te adorando. Isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas e nós queremos te bendizer por isso. E nesse momento, ó Deus, em que nós voltamos os nossos olhos para a tua palavra, a nossa oração é que o Senhor use esse texto bíblico para nos pastorear nessa noite.
que por meio da Tua palavra, Pai, que por meio do Teu Espírito, o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor possa saciar a nossa sede, que o Senhor possa nos levar à segurança, que o Senhor possa nos trazer refrigério e toda a direção que nós precisamos nessa vida. Pai, faz isso, Senhor, para a Tua glória. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei exatamente qual foi a primeira vez que você ouviu essa história. Eu também não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi essa história. Mas eu sempre lembro, desde que eu me entendo por gente, de folhear um livro de histórias bíblicas, desses livros infantis que tem ilustrações. E uma das histórias que mais chamava a minha atenção era justamente essa história do bezerro de ouro. E eu não sei tudo que eu podia entender dessa história até aquela época, mas uma coisa eu lembro, que já me surpreendia o fato de que, numa página, eu poderia ver a ilustração do povo de Deus sendo liberto do Egito e atravessando o Mar Vermelho. E bastava eu virar a página daquele livro e esse mesmo povo estava adorando o tal bezerro de ouro. No livro que eu tinha na minha infância, essas duas histórias estavam uma na sequência da outra. Sabe que esses livros, eles são uma seleção de várias histórias bíblicas. E eu me perguntava como é que o povo que acabou de atravessar o Mar Vermelho, por obra de Deus, agora está adorando um bezerro de ouro. Bem, o que eu não poderia mesmo perceber àquela altura é que essa história não é apenas a história do povo hebreu, de muitos séculos atrás. Aquela época eu achava que isso era um fato que tinha acontecido com eles apenas. Levou alguns anos para que eu percebesse que essa história também é a minha história. Não sei se você já chegou ao ponto de perceber que essa é a nossa história, não apenas num ponto específico da nossa vida, mas talvez diversas vezes, infelizmente, na nossa caminhada, de uma página para outra, nós deixamos de adorar ao Senhor nosso Deus, que nos libertou do Egito, e passamos a nos prostrar diante de um bezerro de ouro. É nessa intenção que eu quero retomar essa história com você hoje à noite, a fim de que nós possamos aprender com os erros do povo de Deus, a fim de que nós sejamos mais cautelosos e a fim de que venhamos a evitar o pecado da idolatria. O que é que esse texto nos ajuda a entender sobre isso? Antes de nós entrarmos e começarmos a tecer comentários acerca de cada um dos versículos que nós acabamos de ler, deixa eu tentar contextualizar para você essa história. As histórias da Bíblia, afinal, elas não surgem do nada. Elas não caem de paraquedas nas páginas da Bíblia. Tem um contexto. Em que contexto essa história que nós acabamos de ler, ela se insere? Em primeiro lugar, e o mais óbvio, ela se insere no contexto do Êxodo. Essa é uma história do povo de Deus que se passa pouco tempo depois deles terem sido libertados do Egito. Aproximadamente 90 dias após a libertação do Egito. Não é muito tempo, não é? É bem pouco tempo. Deus, por sua graça, resolveu libertar o seu povo. Deus, por sua graça, ouviu o gemido dos hebreus que haviam sido escravizados no Egito. E lembrando-se da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus resolveu então intervir na situação deles. E por pura graça, Deus libertou o seu povo. Eles não mereciam ser libertos. Eles não conquistaram essa libertação. Eles não trabalharam por essa libertação, mas tão somente eles foram agraciados por Deus. E como diz a própria palavra, eles foram como que transportados sobre as asas de águia, que era o próprio amor de Deus que estava tirando aquele povo da casa da servidão para que eles pudessem experimentar a liberdade no Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o contexto dessa história, ou seja, que tudo que nós acabamos de ler se passa na mais intensa presença de Deus.
Todo este pecado cometido, toda esta rebeldia cometida contra o Senhor foi feita em sua presença. E eu não estou aqui pensando apenas numa presença espiritual, como essa que nós estamos desfrutando hoje aqui nessa noite. Eu estou pensando numa presença, em certa medida, física de Deus no meio deles. Porque embora Deus seja espírito, Deus em essência não tenha corpo, mas você vai lembrar que desde que esse povo saiu do Egito, Deus colocou diante deles uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação física e temporária da presença de Deus. Que teofania era esta? A coluna de nuvem e a coluna de fogo que estava sempre junto do povo de Deus e o guiava em sua peregrinação no deserto. Então, onde quer que o povo de Deus estivesse, eles poderiam olhar para fora e ver ali a presença de Deus, em certa medida fisicamente manifestada em seu meio, diante deles. Não tinha como esquecer da presença de Deus. Não tinha como esquecer que era Deus que estava graciosamente conduzindo aquele povo ao longo do deserto e fazendo com que eles estivessem rumando para a terra prometida. E veja, essa não é uma teofania qualquer, como se existisse teofania qualquer. Na verdade, teofanias são extremamente raras ao longo da Bíblia. E esta é a teofania de maior duração. Imagina uma teofania que dura 40 anos, nem é tão temporária assim. Essa teofania durou tanto tempo que ela inclusive desafia a própria definição do que é uma teofania, que seria uma manifestação física e temporária. Essa durou tempo demais, quase que a palavra temporária não pode ser aplicada a ela, mas ainda assim pode porque não foi eterna. E se você acha que isso ainda era pouco, a presença de Deus era nítida no meio desse povo pela provisão que o Senhor estava fazendo na vida deles diariamente. Porque embora estivessem num deserto, não lhes faltava pão. Todos os dias o Senhor enviava o maná. Todos os dias o povo de Deus comia o pão que descia do céu sobre a vida deles. Embora estivesse no deserto, não lhes faltava água, porque o Senhor já havia feito jorrar água da rocha. Portanto, por todos os motivos, e em tudo que esse povo olhasse à sua volta, eles só poderiam ver uma coisa: Deus. Deus em seu meio, Deus em sua providência, cuidando, sustentando, guiando esse povo do Egito para a terra prometida. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de perceber. E como se isso ainda não fosse o suficiente, você precisa lembrar que essa história que nós acabamos de ler, ela se insere no contexto mais exato do pacto no Sinai. Quando chegamos em Êxodo capítulo 19, nós somos informados que faziam apenas 3 meses que o povo de Deus havia sido liberto do Egito, e agora eles se encontravam ao pé do Monte Sinai, e o Senhor resolveu descer no Monte Sinai para encontrar com o seu povo, para revelar ali a sua lei, para estabelecer uma aliança com eles. Esse foi um dos momentos mais dramáticos da história de Israel em todo o Antigo Testamento, o encontro com Deus no Monte Sinai. A descrição que o autor faz desse texto é impressionante. Diz que o monte inteiro fumegava, porque Deus tinha vindo como fogo sobre aquele monte. Além disso, havia um barulho muito forte, como o som de muitas trombetas. E como se isso ainda não fosse suficiente, o monte tremia. E não apenas o monte, mas o povo de Deus também. Diante daquela manifestação dramática da presença de Deus, eles também tremiam de medo ao pé do monte. E estando ali, Deus então falou ao seu povo do fogo. São palavras que vieram do meio do fogo, da presença de Deus, diretamente para o povo, dizendo para eles como que eles deveriam se portar em sua trajetória. Dizendo para eles como era a forma de vida que agradava a Deus. Deus falou ao seu povo aquilo que nós hoje conhecemos pelos 10 mandamentos. As 10 palavras. Então é diante disso tudo
que nós chegamos nesse ponto aqui. Depois que Deus então falou os 10 mandamentos ao seu povo, estando a sua presença ainda visivelmente no monte, estando o povo ainda ao pé do monte, Deus chamou Moisés para que ele subisse ao monte, a fim de que Deus revelasse mais leis e mais estatutos a ele. E isso também ia de acordo com o pedido do povo, porque quando o povo viu a presença de Deus, e quando o povo sentiu o peso da glória de Deus sobre o monte, o próprio povo pediu para que Moisés fosse falar com Deus sozinho, que Deus não continuasse a falar com eles, porque eles temiam que se continuassem ouvindo a voz de Deus, todos eles morreriam. Então Moisés sobe ao monte para receber mais acerca de Deus, para ouvir mais de Deus e para receber a lei que Deus iria gravar em pedras com o seu próprio dedo. Mas é justamente aqui nesse momento, nesses 40 dias em que Moisés estava no monte, o povo, no versículo 1, conforme nós lemos em Êxodo 32, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Você consegue perceber, tudo começa por um ato de impaciência. Nem era tanto tempo assim. Tempo assim foram os 430 anos que esse povo foi escravo no Egito. Isso é muito tempo. Mas 40 dias em que Deus está conversando com o seu servo não é nada. Mas bastou 40 dias para que o povo ficasse impaciente. Bastou 40 dias para que o pecado do povo se manifestasse. E aí então eles chamam Arão. E por que chamam Arão? Porque Arão, juntamente com U, foram os líderes que Moisés deixou para estar à frente do povo durante esses 40 dias em que ele estaria na presença de Deus. Então o povo chama Arão e diz para ele: venha e faça para nós deuses que nos conduzam. Era como se eles não tivessem um Deus. Eles falam como se eles não tivessem vendo a presença manifesta de Deus na coluna de nuvem, ou como se eles não tivessem ainda vendo a presença manifesta de Deus no monte que fumegava, enquanto Deus falava com o seu servo Moisés. Ele diz: faça para nós deuses que nos conduzam. Eles estão dizendo: nós estamos sem Deus e nós estamos sem direção nesse deserto. Você consegue perceber a mentira que está por trás dessa declaração? E não contentes com isso, eles ainda dizem: pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. É claro que ele sabia o que aconteceu, o que acontecia a Moisés. Moisés estava no monte, falando com Deus, a presença manifesta de Deus ainda poderia ser observada no alto do monte, à vista, a olhos nus de toda a congregação de Israel. Mas você sabe como é o pecado, que é só uma desculpa. Ainda que seja uma desculpa esfarrapada, ainda que seja uma mentira, ainda que seja um engano, ainda que seja uma declaração na qual não há qualquer fundamento, o pecado quer só uma desculpinha para começar a criar raízes em nossos corações. E então, respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam-nos até mim. Não é impressionante como Arão não faz qualquer objeção? Arão não faz qualquer questionamento. Ele nem sequer se propõe a debater. Ele prontamente tem a solução perfeita para dar ao povo aquilo que eles estavam pedindo. Que tipo de líder é esse que Moisés deixou tomando conta do povo? Esse era o porta-voz de Moisés. Esse era o irmão de Moisés, aquele por meio de quem Deus também operou milagres, operou prodígios e sinais no Egito. Não podemos dizer que Arão fosse ignorante acerca de Deus. Ele era uma das principais testemunhas de tudo quanto o Senhor fizera ao Egito, de como o Senhor tinha desbancado as falsas divindades do Egito para libertar o seu povo dali. Mas de repente, não mais que de repente, Arão cede à pressão do povo. Quem sabe o seu próprio coração também estivesse ardendo de desejo idólatra, e rapidamente então ele propõe, ele faz um plano para a construção de um ídolo nacional.
E é muito interessante observar também como o texto diz que todos tiraram seus brincos. Se da parte de Arão não havia resistência, parece que da parte do povo também não havia qualquer resistência. Todos tiraram seus brincos e os depositaram diante de Arão, que transformou tudo num ídolo, modelando com uma ferramenta própria e dando-lhe a forma de um bezerro. Então, se nós formos tentar entender o passo a passo do pecado, em primeiro lugar, o povo se apegou a uma mentira. A mentira de que eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Em segundo lugar, além da mentira, ou a partir da mentira, nasce o desejo. Um desejo de que seja construído deuses esses que os possa conduzir ao longo do deserto. E depois então que esse desejo enraiza no coração do povo, surge então a atitude de concretizar o desejo, confeccionando um ídolo. Eu gostaria que você observasse a disposição. Eu gostaria que você não deixasse de perceber a prontidão que esse povo demonstra para se rebelar contra Deus. Quando Deus vem até eles em Êxodo capítulo 19, para estabelecer uma aliança com eles, quando Deus fala com o povo, a resposta do povo é: faremos tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenar. Algumas páginas depois, em Êxodo 24, o povo repete a mesma declaração: faremos tudo quanto o Senhor, o nosso Deus, nos ordenar. Mas essa declaração, acho que era fogo de palha. Não resistiu a 40 dias de espera de Moisés sobre o monte, e o povo já queria um ídolo, já queria se entregar à idolatria, o povo já queria rejeitar a glória de Deus visivelmente à sua volta e fazer para si ídolos, construção das suas próprias mãos. E para isso então o povo mostra uma disposição e mostra uma prontidão incomum. Observe como eles agem com unidade. Poucas vezes na Bíblia você vai observar tanta unidade, tanta união para um objetivo como esse que nós temos aqui. Até faz lembrar a unidade que havia para a construção da Torre de Babel. Não é? Se você conhece essa história, você deve ver o paralelo. Além disso, perceba a generosidade. Todo mundo abriu mão de uma joia, todo mundo abriu mão de um bem, a fim de construir aquele ídolo. Parece até que não havia ninguém que fosse demasiadamente apegado aos seus próprios bens. Eles estavam dispostos a ser generosos. E mais que isso, note também a habilidade. Parece que eles sempre tinham feito ídolos, porque bastou a ideia vir à cabeça, eles já sabiam modelar, já sabiam trabalhar o ouro. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o início de um culto idólatra no meio do povo de Deus. Este obviamente não é o primeiro pecado do povo. Eles já haviam pecado diversas vezes antes. Mesmo depois que eles haviam sido libertos do Egito, eles já vinham demonstrando atitudes pecaminosas, murmuração, por exemplo. E esta também não seria a última vez que o povo se entregaria ao pecado. O povo de Deus pecaria muito ao longo da sua trajetória. Mas este pecado aqui, ele marca uma ruptura imensa na história do povo de Deus. Para usar uma palavra dos nossos tempos, este foi um pecado disruptivo. Ele quebrou o padrão de comportamento que o povo vinha apresentando até então. Não foi algo passageiro, não foi uma queda incidental. Não, é um pecado consciente no qual toda a nação se une para rejeitar a glória de Deus e para rejeitar a liderança do Senhor em seu meio. Vocês observaram como eles organizam o culto de uma forma incrível. Depois de fazer aquele ídolo, Arão então declara: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Parece até aqui que Arão está fazendo uma paródia dos 10 mandamentos. Se você lembra bem do texto dos 10 mandamentos, está registrado em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos começam com o prólogo, uma espécie de prefácio,
que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então Arão usa uma frase quase parecida, parece que ele está parodiando, parece que ele está usando as palavras da lei de Deus, agora para levar o povo à idolatria. E para levar o povo a quebrar a lei de Deus, justamente aquela lei diante da qual o povo tinha dito: faremos tudo quanto o Senhor nosso Deus nos ordenar. Eles estavam quebrando o primeiro mandamento ao fabricar outros deuses que não o Senhor. Fabricar primeiramente em seu coração o desejo idólatra. Eles estavam quebrando o segundo mandamento à medida em que eles estavam confeccionando imagens. Eles estavam quebrando o terceiro mandamento à medida em que eles estavam tomando o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Não sei se você observou, mas aí no capítulo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Arão chega a um ponto de loucura tão grande que depois de construir um ídolo, ele agora chama esse ídolo de o Senhor, a mesma forma em que os hebreus utilizavam para se referir ao Deus Yahvé que os havia libertado do Egito. Parece que agora há uma confusão, há todo um sincretismo na cabeça de Arão, e ele então dessa forma está levando o pessoal a quebrar o terceiro mandamento e a tomar o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão. E veja, o culto era todo organizado. Versículo 6 nos diz que na manhã seguinte eles ofereceram sacrifícios. Eles prepararam holocaustos. E não apenas isso, mas era um momento festivo. O povo de Deus se assentou para comer e beber. E não apenas festivo, esse também era um culto de imoralidade. Diz que o povo levantou-se para se entregar à farra. O texto aqui sugere orgia. O texto aqui sugere imoralidade sexual. E aí você pergunta: por que tudo isso? Irmãos, parece que tudo aqui está conectado. Se nós pensarmos, por que um bezerro? Provavelmente eles estão, quem sabe, reproduzindo aquilo que eles conheciam de idolatria no Egito, especialmente o deus Apis, conhecido na forma de um touro. Ou quem sabe então eles estão reproduzindo a idolatria da terra para a qual eles estão se dirigindo. Porque lá em Canaã também era muito fortemente difundida o culto a Baal. E Baal muitas vezes era representado na forma de um touro também. E esse touro, tanto no Egito quanto em Canaã, ele está remetendo à fertilidade. Então quando as pessoas queriam buscar a bênção da fertilidade, sejam para ter famílias numerosas, descendência numerosa, ou seja para ter sucesso no seu empreendimento de agropecuária, crescer os rebanhos, produzir muito em suas lavouras, o povo então entregavam-se aos cultos da fertilidade. E esses cultos da fertilidade não eram feitos apenas de orações e cânticos. Esses cultos envolviam atividade sexual, cultual. Então parece que aqui eles estão querendo celebrar uma festa ao Senhor, como Arão anunciou, mas da forma como as nações pagãs à sua volta estão acostumadas a fazer. É por isso que eles escolhem um bezerro, e é por isso que eles cultuam assim, de forma imoral. O que é que nós podemos aprender com esse texto? O que é que eles nos ensinam? O que é que esse texto nos ensina acerca da idolatria? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração é, de fato, como disse o reformador João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se tem uma coisa que todos nós, se tem uma coisa que eu e você sabemos bem, se tem uma técnica que nós dominamos plenamente, é a arte de fazer ídolos. Construímos ídolos o tempo todo. Erigimos ídolos em nosso coração o tempo todo. Nos prostramos diante desses ídolos constantemente, ou pelo menos muito mais frequentemente do que nós gostaríamos.
O nosso coração é sem dúvida uma fábrica de ídolos. Mesmo quando estamos vivendo nesse mundo que é o teatro no qual Deus exibe a sua glória, mesmo sendo cercado pelo cuidado paternal de Deus dia após dia, mesmo tendo a presença constante de Deus em nosso meio, nós simplesmente não nos aguentamos e nós nos entregamos aos ídolos. E como os hebreus naquela época, nós também muitas vezes estamos, como diz a canção popular, estamos traindo em plena lua de mel. O povo de Deus ainda estava ao pé do monte, a presença do Senhor ainda estava sobre o monte, e o povo de Deus já estavam traindo o seu Deus. É por isso que a Bíblia retrata a idolatria como infidelidade. Muitas vezes Deus vai levantar profetas que vão denunciar o pecado do seu povo, que vão denunciar a idolatria do seu povo, e eles fazem essa denúncia na linguagem da infidelidade. Muitas vezes nós estamos traindo o Senhor ainda durante o nosso primeiro amor. Por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por que nós somos assim? Nós precisamos entender, irmãos, que foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E foi Deus que colocou dentro de nós esse desejo de adorar. Foi Deus que nos criou com essa estrutura. Nós fomos criados para adorar. Os cientistas classificaram os homens como homo sapiens. Eu acho engraçado que um teólogo diz que, biblicamente, nós somos homo adorans. Nós fomos feitos para adorar, e essa talvez seja a nossa principal característica, levando em consideração a criação. Então é Deus que colocou dentro do nosso coração esse anseio, esse desejo pela eternidade, esse desejo pela transcendência, essa inclinação natural para adorarmos. Mas, depois da queda, depois que os nossos primeiros pais pecaram contra Deus, a imagem de Deus em nós ficou distorcida. E embora nós ainda tenhamos essa inclinação para a adoração, por termos agora uma natureza caída, essa inclinação para adorar, ela é direcionada em outras direções que não o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então nós ainda temos a estrutura da adoração, mas ela está constantemente sendo direcionada para alvos equivocados. E é por causa disso então que nós devemos pensar, nós devemos entender aquilo que a Bíblia nos diz, e a denúncia que a Bíblia faz acerca do seu povo, de que nós constantemente parece que estamos prontos para nos entregarmos à idolatria. Como que nós poderíamos então definir a idolatria? A idolatria pode ser facilmente definida como confiar em algo ou alguém da forma como se deveria confiar em Deus. É se apegar a algo ou a alguém da forma como nós deveríamos nos apegar a Deus. É quando o rapaz diz: se ela não casar comigo, eu não serei feliz jamais. É quando você pensa: se eu não conseguir este trabalho, eu serei infeliz por toda a minha vida. É quando você diz: se Deus não me curar, então não há nenhum motivo para que eu continue adorando a esse Deus. Você coloca toda a sua confiança, você coloca todo o seu senso de satisfação, todo o sentido da sua existência em um desejo, em um ídolo que foi construído em seu coração pecaminoso. E você coloca toda a sua vida a depender disso, quando você deveria depender em todas as coisas única e exclusivamente de Deus somente. O que esse texto nos ensina, irmãos, que não apenas nós devemos entender que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas ele nos ensina também que nós devemos constantemente estar na presença de Deus e em oração pedir que o seu Espírito sonde o nosso coração e então que ele possa expor, que ele possa trazer à tona os ídolos que estão lá dentro escondidos. É isso que está acontecendo com o povo no deserto. Eles deixaram o Egito, uma terra de ídolos, mas a idolatria
foi junto com eles em seus corações. E agora, ao longo do deserto, ao longo do calor do deserto, Deus está dando a eles a oportunidade de conhecerem quem eles realmente são. Deus está dando a eles a oportunidade de que os seus ídolos, os seus pecados venham à tona, para que Deus possa tratá-los um a um. E se nós queremos levar Deus a sério, se nós queremos de fato viver para a sua glória, é isso que nós também precisamos fazer. Precisamos diante de Deus pedir que o Santo Espírito sonde o nosso coração, que o Santo Espírito sonde o mais profundo da nossa alma e que Ele traga à tona, que Ele exponha os ídolos que estão ali escondidos. Às vezes nós podemos pensar que somos adoradores fiéis do Senhor. E podemos estar bastante enganados, desconhecendo os ídolos que se abrigam e que crescem, que tomam corpo em nossos corações. Eu não sei quais são os ídolos que você tem cultivado, se drogas, sexo, pornografia, sensualidade, riquezas, conforto, poder, fama, prestígio na sociedade, ou quem sabe a aprovação dos homens à sua volta. O que é que tem competido em seu coração pela adoração que deveria se dar exclusivamente em relação a Deus? O que é que tem mexido com a sua cabeça e feito você pensar que sem aquilo você não pode ser feliz? O que é que tem tirado noites de sono e feito você acreditar que se você não alcançar isso ou aquilo, não há sentido para a sua existência? É só o Espírito de Deus que pode nos mostrar isso. É só o Espírito de Deus que pode trazer à tona essas realidades que estão escondidas em nossos corações. Irmãos, se nós formos pensar de forma prática, nessa luta diária e constante contra a idolatria, eu penso que é muito importante, é muito útil que nós entendamos a dinâmica da idolatria na nossa vida. Como é que ela se processa? Como é que o desejo idólatra nasce, cresce e se desenvolve em nossa vida? O texto que nós acabamos de ler, ele já nos mostrou isso. Não sei se você já percebeu. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com uma crença falsa, com uma convicção equivocada. O povo de Deus aqui, de uma hora para outra, passou a acreditar que não sabia o que tinha acontecido com Moisés. E depois então que você nutre bastante essa convicção equivocada no coração, depois que isso se torna uma certeza arraigada na sua mente, então isso desce ao seu coração e essa crença torna-se um desejo. E você deixa de apenas acreditar para agora desejar, você dá um passo além. Agora você deseja, você anseia, agora você anela por isso. Depois que o povo de Deus acreditou que Moisés havia desaparecido, eles começaram a desejar um Deus que os conduzisse ao longo do deserto. E depois que esse desejo se instala no coração, o último e o fatal passo que está por vir é você concretizar, é você materializar, é você dar atitudes concretas que demonstram que você já sucumbiu diante daquele ídolo. Se você pensar bem, é exatamente isso que aconteceu aos nossos pais no Éden. Tudo começou com uma crença equivocada. De uma hora para outra, induzido pela serpente, a mulher começa a questionar a palavra que Deus tinha dado a ela. Será que ela podia ou não poderia comer daquele fruto proibido? Quais seriam as verdadeiras intenções pelas quais Deus proibiu que ela comesse daquele fruto? É porque ela morreria? Ou é porque Deus sabe que se ela comesse daquele fruto, os olhos dela se abririam e ela seria conhecedora do bem e do mal como Deus? A crença equivocada vai sendo induzida pelo tentador na cabeça da mulher, e depois que aquilo vira uma certeza, o próximo passo é o desejo. Depois a mulher olha para o fruto e começa a vê-lo como algo agradável, como algo desejável, como algo atraente. Meus irmãos, quando o desejo se instala em nosso coração, só Deus para nos livrar da queda.
É o que acontece com Eva. Ela toma do fruto, come, não apenas come, mas ela também dá para o seu esposo. É o que aconteceu com os hebreus no deserto. Eles não apenas acreditam equivocadamente, eles não apenas desejam pecaminosamente, eles concretizam. Eles passam do pensamento para o sentimento e vão à ação concreta de se desviar e de rejeitar a glória de Deus revelada em seu meio. Então, quando nós entendemos a dinâmica da idolatria na nossa vida, nós ficamos mais preparados para perceber o desenvolvimento de novos ídolos em nosso coração. E então, percebendo-os mais claramente, a gente pode lutar especialmente em seus primeiros estágios. Combata falsas crenças que querem se instalar na sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O salmista diz que ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, sempre que algum pensamento equivocado começar a rondar na sua mente, volte-se para ouvir a voz de Deus outra vez e apegue-se à voz de Deus, à medida em que você rejeita a voz do tentador. Devemos, queridos irmãos, buscar discernir se as nossas convicções, se os nossos desejos, se as nossas atitudes diárias, elas estão nos levando para mais perto de Deus, ou se elas estão nos levando para longe de Deus. Fique atento às suas convicções, seus pensamentos, aos seus desejos e às suas atitudes, em que direção que elas estão levando você. Nós devemos, de fato, todos os dias, na presença de Deus, buscar examinar biblicamente em que direção as nossas carências, em que direção os nossos maiores sonhos e os nossos mais profundos medos estão nos levando. Carências, sonhos e medos. Sonhos no sentido de desejo. Eles são indicadores, são evidências do que realmente está dominando o nosso coração. Que estejamos atentos a isso. Então, irmãos, no texto que nós estamos considerando nessa noite, nós já vimos o pecado do povo. Foi exatamente isso que nós vimos dos versículos de número 1 a 6. Agora, em segundo lugar, eu gostaria que você olhasse para o texto bíblico comigo outra vez e que você observasse a ira de Deus que se manifesta em consequência do pecado do povo. Você lembra como Deus reagiu? Você percebeu que Deus não fingiu que não viu? Você percebeu que Deus não varreu para debaixo do tapete o pecado do povo? Versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo diz: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. O que nós temos aqui é Deus expondo a expressão externa da idolatria do povo. Deus aqui não faz questão alguma de ser politicamente correto. Deus não faz concessões para o sincretismo, tão comum em nossa época. Deus não tem qualquer intenção de agradar os homens com um discurso relativista. Se Deus pensasse como os homens da nossa época pensam, Deus poderia dizer: ok, é diferente, mas é apenas a forma deles expressarem a sua fé em mim, afinal de contas Deus é um só. Não é assim que os homens da nossa época pensam? Não é assim que nós aprendemos desde sempre? O Deus que se revela na Bíblia não é assim. Ele não é politicamente correto. Ele diz para Moisés: Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Algumas outras traduções dizem: o povo que você tirou do Egito perverteu-se. Com essas palavras, Deus está dizendo que aquela atitude pecaminosa não é uma falha qualquer, não é um erro qualquer, não é uma ignorância qualquer, mas aquilo é perversão, aquilo é corrupção do mandamento de Deus para eles. Aquilo é um desvio, é justamente essa palavra que Deus vai usar na sequência. Versículo 8, Deus diz: muito depressa eles se desviaram daquilo que lhes ordenei.
A idolatria não é um pecado qualquer. Ainda que ela seja recorrente, ela não é normal. Né? Dor de dente dá em todo mundo, mas não é normal. Quando o nosso dente está doendo, a gente corre para tratá-lo. Então a idolatria também, embora ela seja recorrente, ela não é normal. Deus não olha para a idolatria com normalidade. Por mais que seja recorrente na sociedade, Deus olha e chama ela pelo que ela é. Ela é corrupção, ela é perversão, ela é desvio. Você percebe aí como Deus diz, muito depressa eles se desviaram. O texto começa com o povo dizendo que Moisés demorava muito para descer. E aqui é como se Deus estivesse dizendo, não é Moisés que demora muito para descer, é vocês que são muito rápidos em se entregar à idolatria. É vocês que são muito rápidos, muito prontos, muito dispostos a se esquecer e a rejeitar daquilo que eu falei para vocês. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. E fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se diante deles, ainda oferecendo sacrifícios e dizendo, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Deus está aqui denunciando as evidências, as expressões externas do pecado do povo. Deus está aqui mostrando as provas irrefutáveis de que esse povo havia se desviado do mandamento de Deus. No versículo seguinte, versículo 9, Deus sai então das evidências externas do pecado e Deus vai ao cerne, Deus vai ao coração. Disse o Senhor mais a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Pronto. O bezerro de ouro, irmãos, era apenas a materialização. O bezerro de ouro era apenas a manifestação externa. O problema mesmo era o coração obstinado do povo. É como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a idolatria, Paulo diz, o ídolo em si nada é. Referindo-se ao artefato, à imagem idólatra, Paulo diz, o ídolo em si nada é. De fato, o ídolo em si nada é, porque na realidade ele nem sequer existe. Vocês já entenderam isso? Muitas pessoas falam sobre esse ídolo, ou aquele ídolo, essa entidade, ou aquela entidade, como se eles de fato existissem. No mundo real, no mundo físico ou no mundo espiritual. Mas irmãos, eles nem sequer existem. Porque no mundo só existe aquilo que Deus criou, e Deus não criou ídolos. O problema então não é o artefato, o problema mesmo, o problema original é a idolatria no coração. É o coração obstinado, é o coração teimoso. Em traduções mais antigas diz, este povo é um povo de dura cerviz. Deus está usando aqui uma metáfora da agropecuária. Você tem aquele boi ou você tem aquele cavalo que não segue na direção do seu dono. Ele teima em se desviar do caminho que ele deve seguir. Isso é a dura cerviz da qual Deus está acusando o seu povo. Por causa disso, Deus então diz no versículo 9, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Olha que palavra forte. Para quem acha que o nosso Deus é um Deus de amor, e que por ser amor ele não é também justiça, que por ser amor ele também não é santidade, que por ser amor ele também não é fogo consumidor, aqui está uma palavra muito clara. Deus diz, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Aquele povo que havia sido alvo da graça de Deus está agora com a sua existência ameaçada. O Senhor está decretando uma sentença contra eles, e é uma sentença de destruição. É pena de morte que Deus está declarando contra eles. Deus ainda assim manteria a sua aliança, porque Ele diz, depois farei de você, ou seja, farei de Moisés uma grande nação.
Meus irmãos, o que nós temos aqui é justamente aquilo que Paulo já nos ensinou. Nós vimos em Romanos capítulo 1, versículo 25, quando Paulo escreve que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O que nós vemos aqui é o que Ezequiel escreveu também em capítulo 14, versículo 3, denunciando a idolatria dos hebreus, o povo de Deus da sua época. E Ezequiel diz: filho do homem, ou Deus diz a Ezequiel: filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Tudo isso nós podemos ver claramente ilustrados nessa história que nós acabamos de ler. E por causa disso, então, Deus declara uma justa sentença contra esse povo. E a sentença é de extermínio, a sentença é de destruição. E talvez um leitor dos nossos dias, ao ler esse texto, fala: puxa vida, quem é esse Deus tão cruel? Será que o nosso Deus é um genocida? Será que ele mata pessoas sem motivo? Irmãos, não é sem motivo. Um princípio que percorre toda a Bíblia é que a alma que pecar, essa morrerá. E nas palavras do Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. Então o que Deus está fazendo aqui, ou o que Deus está declarando fazer, não é nada diferente daquilo que é anunciado na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. O salário do pecado é a morte. E se Deus deseja agora destruir toda esta geração, Ele o faz em sua inteira justiça, em sua santidade. O que é que nós podemos aprender então com a declaração ou com a manifestação da ira de Deus? Eu creio, meus irmãos, que esse texto nos ensina também que nós precisamos enxergar a idolatria da forma como Deus enxerga. Como pessoas caídas que somos, nós costumamos ser muito tolerantes com a idolatria. Qualquer que seja a desculpa, qualquer que seja a justificativa, por mais frágil que seja, facilmente ganha a nossa concordância, ganha o nosso ok. Nós costumamos justificar os nossos ídolos de muitas formas. Nós temos um olhar indulgente para com a idolatria, nossa e das pessoas à nossa volta. Mas o texto está nos mostrando que não é assim que Deus trata o pecado. Não é assim que Deus trata com a idolatria. Nós somos muito simpáticos ao relativismo e ao sincretismo da nossa época. E muitas vezes nós nos parecemos muito com os reis de Israel e os reis de Judá. A lei que eles tinham da parte de Deus era que durante o seu reinado, eles deveriam destruir todos os altares idólatras de Israel. Não do mundo inteiro, mas do seu território. Destruir os altares idólatras, destruir lugares de adoração, postes sagrados, ídolos, imagens idólatras. E muitas vezes até os reis considerados fiéis a Deus, eles deixavam de destruir os ídolos. E isso depois, ou não muito tempo depois, se mostrava uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Isso aconteceu diversas vezes ao longo da história. Essa inclusive é uma evidência que é continuamente repetida na Bíblia para provar que um determinado rei agiu mal perante o Senhor. Mas até reis que foram fiéis ao Senhor, como Asa, apesar de ter andado na presença de Deus, ele deixou de destruir os ídolos e os altares sagrados que havia no território do povo de Deus. E nós somos muito parecidos com eles, nós somos indulgentes, nós somos tolerantes. Nós precisamos então aprender a olhar para a idolatria com as lentes de Deus, com a ótica de Deus. Então, antes que você ceda facilmente às justificativas idólatras que o seu coração engenhosamente inventa, eu queria que você lembrasse de pelo menos 5 coisas. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para a idolatria com a seriedade que de fato requer,
Porque a idolatria nos leva a desprezar a glória do Deus vivo e verdadeiro e buscar a nossa própria glória e a nossa própria satisfação. Nós devemos encarar a idolatria com seriedade, em segundo lugar, porque a idolatria sempre vai exigir que nós rejeitemos a palavra de Deus, que nós rejeitemos a verdade de Deus e que nós nos apeguemos às nossas próprias convicções falsas e pecaminosas. Em terceiro lugar, nós devemos olhar para a idolatria com seriedade, porque a idolatria destrói o nosso contentamento, a idolatria rouba a nossa paz. À medida em que ela vai gerar desejos nos nossos corações, falsos desejos nos nossos corações, que nunca jamais poderão ser plenamente satisfeitos. Em quarto lugar, a idolatria deve ser encarada com seriedade, porque ela requer que nós esqueçamos de tudo que nós sabemos acerca de Deus, que nós nos esqueçamos de tudo quanto o Senhor já fez em nossa vida, que nós nos esqueçamos das preciosas promessas que Deus tem para o seu povo, e nós nos apeguemos às falsas expectativas daquilo que os ídolos prometem fazer por nós e que jamais farão. Em quinto lugar, nós precisamos aprender a olhar para a idolatria com a maior seriedade. Porque a idolatria dissolve o nosso testemunho e a idolatria inviabiliza a nossa missão no mundo. Meus irmãos, se nós nos igualarmos ao mundo idólatra à nossa volta, que valor terá o nosso testemunho no meio deles? Que missão poderemos desenvolver no meio desse mundo? Como vamos ser sal, como vamos ser luz do mundo se nós formos tão idólatras quanto todos estes que estão à nossa volta? É por isso que nós precisamos aprender a enxergar a idolatria da forma como Deus a enxerga e a não fazermos concessão a ela. Em terceiro lugar, nós já vimos então o pecado do povo, já vimos a ira de Deus. E como um último ponto desse sermão, eu gostaria que você observasse comigo a intercessão de Moisés. No capítulo 11, diante da sentença de morte que Deus dá ao seu povo, Moisés então suplica ao Senhor dizendo: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Moisés está dizendo: Deus, por que o Senhor vai fazer isso? E para sustentar a intercessão de Moisés, ou a intercessão pelo povo, Moisés então apela para a glória de Deus. Moisés diz: Senhor, esse é o povo que tu tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Anteriormente, vocês lembram, foi Deus que disse a Moisés que este era o povo que Moisés havia tirado do Egito, que esse povo era dele, de Moisés. Moisés agora em sua oração, ele está revertendo a sentença e diz: não, Deus, este é o teu povo que tu tiraste do Egito. Quem está certo, Moisés ou Deus? Ambos estão certos. Quando Deus fala com Moisés, Deus está falando do ponto de vista humano. Ele de fato é o líder humano que foi usado por Deus para conduzir o povo do Egito à terra prometida. Mas do ponto de vista de Deus, e pensando então na razão primária, na causa primária, é Deus que está tirando esse povo do Egito, é Deus que está libertando esse povo, é Deus que está sustentando esse povo no deserto, e é Deus que os está conduzindo à terra prometida. Portanto, Moisés diz: Senhor, não faça isso, esse é o teu povo, esse é o povo que tu tiraste do Egito com grande poder e forte mão. E se o Senhor fizer isso, os egípcios vão dizer: será que foi com intenção maligna que ele libertou esse povo para agora matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Moisés está aqui apelando para a glória de Deus. Senhor, não faça isso, para que o Senhor não seja blasfemado entre as nações, para que os ímpios não tenham o que dizer contra o Senhor. Depois Moisés apela, além da glória de Deus, Moisés apela para a aliança abraâmica. Versículo 13, Moisés diz: Senhor, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, foi porque Deus lembrou dessa aliança abraâmica que Deus resolveu ouvir o gemido do seu povo no Egito e libertá-lo.
Agora Moisés está dizendo: Senhor, lembra outra vez da tua aliança e não extermines o povo. E por fim, como resposta à intercessão cuidadosa de Moisés, a misericórdia de Deus é concedida. No versículo 14, diz que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer ao povo. Para algumas pessoas a palavra arrepender causa uma confusão imensa, né? Como é essa história de Deus arrepender-se? Muito facilmente nós podemos entender que a Bíblia frequentemente utiliza metáforas. Nós estamos aqui diante de uma delas, que a teologia classifica como antropopatia, que é a atribuição de sentimentos humanos a Deus, para nos fazer entender de forma aproximada qual é a disposição de Deus num dado momento. E então não significa que Deus está arrependido porque Ele não sabia que o povo ia entregar-se ao pecado. Não, Deus sempre soube de tudo. O arrepender-se de Deus significa tão somente que Ele retira a ameaça que Ele havia feito contra o povo em resposta à intercessão do seu servo Moisés. É a retirada da ameaça que o texto chama de arrependimento de Deus. O que nós podemos aprender desse texto aqui na última etapa da nossa exposição? Eu creio, meus irmãos, que em resposta a esse texto, todos nós devemos então louvar a Deus, porque só a sua maravilhosa graça é que é capaz de triunfar sobre a nossa idolatria. Se essa história tivesse terminado na sentença de Deus, essa seria uma história muito triste. Mas apesar de ser uma tragédia do povo, essa história é uma história belíssima, porque ela termina com a graça de Deus sendo concedida ao povo. A graça de Deus triunfando inclusive sobre a idolatria, sobre esse episódio em que o povo rejeitou de forma deliberada, de forma consciente, a glória de Deus revelada em seu meio. Com a graça de Deus concedida, Deus está demonstrando que Ele não quer apenas libertar o povo do Egito, mas Ele quer também libertar o coração de cada um deles da idolatria. Não adiantaria de nada eles saírem do Egito se o Egito continuasse dentro dos seus corações. Deus no primeiro momento libertou do Egito, mas agora Deus quer libertar o coração deles de todo o engano, de toda a idolatria e de toda a rebeldia que se levanta contra Deus. O nosso coração é um coração rebelde, é um coração enganoso, e como os hebreus no deserto, o nosso coração também é um coração idólatra. Mas a boa notícia é que Deus é rico em misericórdia. E Ele é capaz de não apenas perdoar os nossos pecados, mas Ele é poderoso para transformar o nosso coração idólatra e nos libertar dos ídolos. Queridos, a idolatria não pode ser vencida na força do braço. Ela não pode ser vencida pela minha disciplina pessoal. Ela não pode ser vencida pelo meu desempenho religioso. Mas ela pode ser vencida pela graça de Deus. Se você quer vencer a idolatria, você precisa saber que ela só pode ser vencida pela graça por meio da fé. Se você quer vencer a idolatria, o que você precisa todos os dias é ouvir o Evangelho outra vez, acolher a palavra de Deus em seu coração com fé, a fim de que você tenha forças para dar as costas aos ídolos e se colocar na direção do Deus vivo. Para concluir, meus irmãos, essa palavra, nós precisamos lembrar sempre que os ídolos são decepcionantes. Os ídolos são mentirosos, eles nunca entregam aquilo que eles prometem. Os ídolos vão sempre nos deixar feridos, machucados e frustrados. E é possível que nessa noite você se sinta dessa forma. E se você não se sente dessa forma hoje, é bem provável que você já se sentiu assim algumas vezes ao longo da sua vida. Você confiou a sua razão de viver, você confiou a sua fidelidade, a sua felicidade, você confiou a sua alegria a algo ou a alguém, e no final não foi isso que você colheu. Não foi isso que você recebeu, e você ficou machucado, você ficou ferido, você ficou quebrado. O que você precisa é voltar-se dos ídolos para Deus.
Volte-se nessa noite para o Deus vivo, que apesar de ser santo e ser justo, apesar de tratar o pecado com o rigor que esse pecado merece, é também um Deus misericordioso, Ele está disposto a perdoá-lo. Se você quer vencer a idolatria, volte-se para Deus o Filho, que aplacou a justa ira de Deus, não apenas fazendo como Moisés, intercedendo em nosso lugar, mas Cristo morreu na cruz, e na cruz, morrendo em nosso lugar, Cristo suportou todo o peso da ira de Deus, para que hoje eu e você pudesse desfrutarmos do peso da sua glória, não mais do peso da sua ira. Você precisa colocar sua fé em Jesus. Se você quer de fato vencer a idolatria, você precisa voltar-se para Deus o Espírito. Só Ele é capaz de convencer, de converter, de modificar e de transformar o seu coração idólatra. Só o Espírito Santo é que é capaz de exercer uma influência santificadora em sua vida. E dia após dia Ele vai posicionar a sua estrutura de adoração em direção a Deus somente. O que nós mais precisamos é de Deus. Ele é tudo o que nós mais precisamos e Ele é suficiente. A sua graça nos basta. Que nós então descansemos em sua palavra e que nós fujamos da idolatria pela graça, por meio da fé. Que nós abandonemos os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento. Responda em oração aquilo que o Senhor falou ao seu coração através da palavra.